Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa EBD na prática. A gente vai falar hoje a parte número 3 da lição 7 da revista da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema Paulo, o plantador de igrejas. E aí nós vamos para a parte 3. A parte 3, que na verdade é a parte onde a gente vai dar o fechamento dessa lição. A gente falou nos vídeos anteriores, a parte 1, a parte 2, e falamos sobre a importância de Antioquia como a base da igreja missionária, o ponto de partida, onde Paulo saiu para as suas viagens missionárias. Falamos da primeira viagem missionária, onde ele, como plantador de igreja, abriu igrejas em vários lugares. E já na segunda viagem missionária, ele também, além de abrir outras, um pouco menos, né? Mas ele também visitou as outras igrejas que já tinham sido abertas, que estavam sob o comando de outras pessoas que foram confiadas por ele, né? Então ele visitou essas outras igrejas na segunda viagem missionária. E a gente deixou bem claro que todo esse processo de plantação de igrejas, né, de abrir uma nova igreja, fundar uma nova igreja em determinado local para pregar o evangelho, sempre haverão desafios imensos. E a gente ressaltou alguns. A questão de algumas pessoas receberem de bom grado a palavra, outras pessoas rejeitarem, outras pessoas zombarem, mas importa que o evangelho seja pregado. E lembrando também que a gente comentou um pouquinho sobre igrejas que foram fundadas por grandes homens de Deus, mas esses homens, eles começaram a se perder no meio da caminhada, se perder no fato de que deixaram a fama, né, os holofotes falarem mais altos, e aí começaram a se desviar um pouco da doutrina real, bíblica, e trazendo aquilo que a gente falou também, aquele evangelho da conveniência, né? Somente aquilo que é conveniente para a pessoa, para não espantar ninguém. Muitas das vezes a pessoa fica passando pano, né? A gente fala assim, passando a mão na cabeça, não querendo corrigir uma pessoa ou outra, enfim, ela está muito preocupada com um ajuntamento grande de pessoas e as pessoas vêm como estão e permanecem como estão. Isso não é o evangelho real. Tá? A gente falou também sobre isso, a questão do evangelho da conveniência. A gente precisa, segundo o que a Bíblia ensina, pregar a palavra e mostrar o que é pecado. É isso, é assim, simples. Tá? No vídeo de hoje a gente vai falar o ponto 3, dando o fechamento, e para mim eu acho que nesse aspecto aqui a gente vai falar sobre características de um plantador de igreja, de alguém, né, que já fundou uma igreja ou quer fundar uma igreja, ou aquele que tem essa vontade de ser um missionário, de ir para o campo missionário, enfim, de talvez iniciar um projeto de uma igreja futuramente. Então a gente vai falar sobre características desse chamado. Diz assim, ó, o ponto 1 do tópico 3, subtópico 1, diz assim, ó, motivado pelo chamado. Mas antes da gente dar continuidade, deixa eu te pedir um favor. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like e no final compartilha com outras pessoas. A gente falando sobre a escola bíblica, compartilhe com outras pessoas para que esse vídeo seja mostrado para mais gente. Beleza? Vamos combinar isso aí, tá? Vamos lá. Motivado pelo chamado. Tá falando de Paulo aqui. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho de Damasco. Esse começo tornou-se um elemento motivador do ministério do apóstolo. Sempre
há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa experiência, esse encontro de Paulo, que na verdade era Saulo, no caminho de Damasco, esse encontro que ele teve com Jesus Cristo, ali já se configurou a confirmação de um chamado, quando o Senhor chamou Ananias e falou assim, ó, vai lá, ora por ele, e aí eu vou mostrar, vai lá porque esse é para mim o vaso escolhido, e eu vou mostrar o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Olha isso, já logo de início, né? Essa confirmação. E aí, essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Olha o que o comentarista está chamando a nossa atenção aqui. Paulo, como também tantos outros fundadores de igreja, plantadores de igreja, homens de Deus que iniciaram um projeto, talvez a igreja que você congrega hoje, ela foi fundada por um homem de Deus que já está na glória. E ele foi um homem que ele passou por muitíssimas dificuldades no início, mas tudo com uma realidade clara. Ele tinha convicção do chamado dele para aquele projeto de Deus. A igreja é um projeto de Deus na terra para trazer as pessoas e ensinar as pessoas. A gente sabe que existem hoje muitas igrejas, muitas denominações, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas é importante entender que a igreja de Jesus Cristo, ela é uma porta de entrada para a pregação e o ensino do Evangelho, um lugar onde as pessoas poderão ver o Evangelho retratado de maneira clara e, como o comentarista coloca aqui, em cores vivas, verdadeiras. Não é uma igreja que prega um Evangelho da conveniência. A pessoa vem e ela descobre aonde ela está errando, aonde ela está tropeçando, tá? Ou onde ela pode melhorar, enfim. Ponto 2 aqui. Experimentado no deserto da vida. Interessante. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Olha, isso aqui fica de forma bem clara. Na vida de Paulo, quando ele se converteu, ele já era um homem conhecedor da lei. Ele dominava, ele tinha o conhecimento, ele era bom em oratória, era um cara que aprendeu com quem sabia. Porém, a respeito da causa de Cristo, ele precisou ir para o deserto, ele foi para a Arábia, onde ele passou lá 3 anos, se não me falha a memória, para aprender um pouco mais, ter um pouco mais de experiência. E aí, é o que o comentarista chama a nossa atenção aqui. Muitas vezes, Deus permite que você e eu passemos por determinados desertos na vida, experiências não tão boas, para que a gente cresça, para que o nosso coração seja moldado, seja fortalecido, a nossa mente seja fortalecida de maneira que a gente entenda que as experiências que nós estamos vivendo hoje, isso tudo que você está passando hoje, seja uma luta em qualquer área da tua vida, de alguma maneira Deus pode usar essa sua experiência, essa prova que você está passando, para ajudar alguém lá na frente. Talvez hoje você não entenda, mas lá na frente, quando você se utilizar dessa sua experiência, você vai perceber que o que a Bíblia ensina, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que nós podemos suportar. A palavra para você é: fica firme,
Fica firme que a tua experiência pode salvar alguém. Então, o ponto 3 aqui, a igreja segundo as Escrituras. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as sagradas Escrituras. A gente falou isso no início. É preciso que uma igreja sólida, firme, uma igreja de Deus, pregue a palavra. Não tenha invenção de moda. É preciso ser claro no que a Bíblia ensina. Nas Escrituras, vemos que igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, né? E uma profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. E há de ter uma pregação fiel da palavra de Deus com autoridade do Espírito e vida de oração. Essa é a igreja que Deus mostra, propõe nas Escrituras. Uma igreja consolidada, uma igreja que ela tem amor pelo pecador. Eu tenho que bater nessa tecla. Ela tem amor pelo pecador, mas ela esclarece o perigo do pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Uma igreja séria, ela precisa se comprometer em pregar as Escrituras, ter uma pregação fiel da palavra. Sendo assim, o Senhor vai cooperar com essa igreja com as manifestações dos dons espirituais, dons ministeriais. E então, batismo no Espírito Santo, mas é batismo no Espírito Santo para o serviço na igreja, para o serviço da causa de Cristo. Não é o batismo no Espírito Santo para simplesmente eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu não quero fazer absolutamente nada para cooperar, para de alguma maneira cooperar para o reino. Ora, para que isso? Então, o chamado para nós, para pregar o Evangelho e ser cheio do Espírito Santo, é para que a gente se utilize disso, para que outras pessoas sejam alcançadas. Não é guardar para nós. Você precisa continuar a semeadura. Você precisa. Você, eu, nós precisamos continuar essa semeadura. Diz assim, não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. Então, mais uma vez, chama a nossa atenção. Nós iniciamos um trabalho, pregamos, ensinamos, e Deus vai dar o crescimento. É importante, não é para o nosso louvor, para a nossa honra ou para a fama nossa. Vamos estar apercebidos nisso. A glória é para Ele. Eu falei num vídeo aqui e repito, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, o louvor, para sempre. Amém. A Jesus. A conclusão diz o seguinte, vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadores de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Paulo tinha em Cristo a sua maior motivação para plantar igreja, para servir as igrejas. Que tenhamos nós também, como plantadores de igreja, pregadores do Evangelho, educadores cristãos, que tenhamos também esse motivo principal, que é a causa de Cristo, para que outras pessoas sejam alcançadas. Não é querer o reconhecimento humano. Por quê, irmãos? Títulos, cargos, nada disso para Deus
faz sentido. Faz sentido. Para Deus, o importante é que você se empenhe e dê a honra para Ele. Infelizmente, a gente precisa destacar, tem pessoas que estão mais preocupadas em receber títulos do que se empenhar no trabalho cristão. É importante que você entenda que o processo na natureza é assim, você semeia, rega, cuida, para depois você plantar. No ministério cristão, da mesma maneira, você começa servindo lá como um porteiro, vai cuidar, sei lá, do estacionamento dos carros. A tarefa mais simples que seja, você começa ali e vai fazendo, desempenhando da melhor maneira possível, para que, se for um chamado que Deus tem para você do ministério, vai chegar o ponto em que Deus vai dar essa condição, desde que você entenda que o chamado precisa ser da parte de Deus, que aí você vai estar sob uma unção diferente, uma unção que quebra maldições. Que Deus te abençoe abundantemente. Que Deus te abençoe a você e a sua família. E vá para a escola dominical. É importante que você aprenda um pouco mais sobre a Bíblia. Procure uma igreja aí próximo e vá para a escola bíblica. Entendeu? Vai ser muito importante e edificante para você, com certeza. Eu falo isso por experiência própria, que desde o início eu sempre me apliquei a estar na escola bíblica. E isso fez muita e faz muita diferença até hoje. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, manda lá nos grupos da igreja, compartilha para que a gente tenha esse vídeo alcance muito mais pessoas, logicamente, né? Aqui através dessa plataforma, e o nome do Senhor seja glorificado, porque afinal você tem que lembrar que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.